Pessoal, boa tarde. Em nome da DP, principalmente ao comando do nosso presidente, Gustavo Ventura, é uma honra tê-los aqui conosco nessa tarde de debates aí, principalmente pelo nome que foi colocado aí pelo Lucas, um brilhantismo do professor Fred Didier, que descarta comentários, mas muito me alegra, muito alegra a diretoria como um todo, esse fomento dessa atividade que a gente está tentando retornar dentro da pandemia e demonstrar novamente que o intuito do IP, na verdade, é realmente fomentar a academia jurídica e a divulgação e literalmente o fomento da atividade jurídica, trazendo não só network, trazendo conhecimento, entrosamento jurídico, de uma forma para trazer nosso sistema como um todo mais saudável, mais salutar, e principalmente muito aprendizado e qualidade, novos que eu ainda não vou, mas espero um dia me incluir. Estou vendo aqui na tela, é uma renovação, na verdade, do que o Instituto Centenário, que espero que, com o comando de Gustavo, todos nós fazendo diretoria, possamos proporcionar cada vez mais esses momentos, na verdade, de troca de conhecimento jurídico. Sem alongar muito, eu vou passar a palavra para o nosso presidente da comissão processual, o Lucas Buril, e espero que realmente o debate fomente esse tema tão interessante que nos instiga, que só pela presença, o horário e o dia que apresentei todos aqui, pela qualidade, nós já temos certeza que vai ser da nova geração. Hoje em dia já estou ficando velhinho aqui. E ao longo desse tempo todo que eu estou na academia, uma coisa não mudou, que foi minha enorme admiração por Fred. Para mim, é um modelo de professor, de acadêmico e de advogado também. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele em algumas demandas da advocacia, algumas demandas da academia, e sempre aprendo muito. Então, desde que eu fiquei com essa função, eu estava buscando o Fred, mas a agenda dele nem é muito concorrida por justíssimas razões, mas finalmente deu certo esse nosso encontro. Então, quero dizer que é um prazer pessoal receber o Fred aqui. Eu fico realmente muito feliz, sinceramente feliz de receber o Fred aqui. É um cara extremamente criativo, pensa soluções para o processo fora da caixa e, além de, assim, já deixou a marca no campo das ideias do processo, da história das ideias do processo, e deixa a marca dele também na academia processual, por ser uma pessoa que congrega, que traz, que une as pessoas. Então, eu devo muito ao Fred, sou um devedor declarado dele, e nesse evento, eu sei que o IAP, com esse trabalho de fomentar grandes debates, trazer os melhores acadêmicos possíveis para a gente discutir grandes questões do direito, ele está cumprindo, a meu ver, com total excelência seu papel aqui, trazendo o Fred. Agradeço, meu amigo e mestre, por estar aqui e nos dar aqui seu tempo valioso para conversarmos sobre o processo. Fredão, muito obrigado, e a palavra é sua, dê seu show aí, que eu estou ansioso para lhe ouvir. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Satisfação estar aqui. Na verdade, está aí em Recife, né? Estando aqui em Salvador, mas está aí em Recife. Lucas, muito obrigado pelas suas palavras. Você é um gigante, já não é mais tão novo realmente, já está numa geração intermediária, já é doutor em Direito, né? Já adquiriu a capacidade acadêmica plena, e eu acompanhei você desde o início, desde quando você era aluno, pude presenciar, né, a evolução das suas qualidades intelectuais e acadêmicas. Obrigado por ter me convidado. Eu tenho um vínculo muito forte com Pernambuco, né? Minha família é toda pernambucana, pai e mãe, e minha vida, esse Recife é minha segunda cidade. E Recife, Pesqueira, Tamandaré e Paulo Distrito, tem várias. O gradiente é complexo, né, de diferença.
mas gosto muito. Então, é um prazer conversar com meus amigos advogados. O tema é um tema do CNJ. Em 2011, o CNJ editou uma recomendação que é um instrumento que eu chamo de soft law, né? Que recomendava a prática de técnicas de cooperação judiciária, inclusive com esse nome, que não existiam. Não existiam. Essa recomendação ficou lá como elemento histórico na nossa evolução, mas inspirou o CPC. Veja que o CPC tramitava exatamente nesse período, lá no Congresso Nacional, exatamente nesse período, e aí, durante a tramitação legislativa, a recomendação 38 do CNJ, ela foi incorporada ao texto do Código. Boa parte dela, com alguns aperfeiçoamentos de redação. Mas a estrutura estava ali, nos artigos 67 a 69 do CPC. Os artigos 67 e 69 do CPC, eles são os 3 artigos de um capítulo do Código dedicado a esse assunto. Ou seja, o Código, ele, vamos chamar assim, institucionalizou o assunto. Ele transformou o que era algo disperso e não percebido em sua autonomia como um instituto próprio, com um capítulo próprio no Código e que entrou no sumário do Código. Você vai para o sumário do CPC, vai aparecer esse ponto lá. E aí, quando isso acontece, a coisa muda de figura. Boa parte dos currículos programáticos de direito processual civil no Brasil é construído, acreditem vocês, pelo sumário do CPC. Tem muita faculdade que pega o sumário do CPC e pega o sumário e transforma no currículo das disciplinas de processo civil. Então, quando um assunto aparece no sumário do Código, o assunto se institucionaliza. Mas, evidentemente, o assunto não despertaria maior interesse se fosse apenas nominado. Não basta ser nominado. O que o Código Civil foi transformar aquilo que era recomendação em norma, reconstruindo o sistema de cooperação judiciária. Reconstruindo, e eu vou tentar mostrar isso aqui na minha palestra. E é interessante, vou fazer aqui uma confissão, já fiz isso algumas vezes, mas farei aqui novamente. Muitos de vocês sabem que eu participei muito diretamente da elaboração do Código. Durante a tramitação na Câmara, o Código ficou no meu computador. Eu era o responsável por organizar a análise de todas as propostas legislativas e de emenda e corporativas que chegavam. Então, mergulhei nesse assunto. Foram 3 anos e meio mergulhado nisso. Pois bem, o Código saiu, e vocês sabem também que eu tenho um curso de processo, um curso de obra sistemática. O Código saiu e essa pessoa aqui, que estava mergulhado na elaboração do Código e que tem uma obra sistemática de processo, não tinha o que dizer sobre os artigos 67 a 69. Eu não tinha o que dizer. Eu olhava para eles. E aí? Imagine aquela sensação de déjà vu, né? Morrer de sede em frente ao mar. Uma das pessoas, assim, formalmente, talvez tivesse as melhores condições de poder dizer algo, quer porque eu já tinha uma obra sistemática, quer porque eu estava mergulhado nisso desde sempre, eu não tinha nada a dizer. Nada a dizer. E eu procurava para o lado, né? Olhava para o lado e não encontrava quem também tivesse algo a dizer. Realmente é uma situação desesperadora, para mim, desesperadora. Então eu decidi que eu iria pensar sobre o assunto. Eu vou pensar sobre esse assunto. Eu não vou falar nada, e não falei nada. Definitivamente não falei nada. Eu não vou falar nada enquanto eu não pensar no assunto. E aí foram 4 anos de reflexão sobre esse assunto. Pensando, aprendendo, né? Aprendendo. A minha geração, que é uma geração de orientadores, já começou a se valer do seu corpo de orientandos, para o corpo de orientandos começar a pesquisar esse assunto e, portanto, começar a refletir
aumentar, portanto, o repertório de mentes pensando sobre o tema. Cabral, Antônio do Passo Cabral, começa a pensar sobre o tema mais profundamente. Luiz Henrique Volpe Camargo, até a partir de uma provocação minha, ele estava terminando a tese de doutorado dele, para terminar a tese de doutorado dele, eu provoquei a ele pensar a tese de doutorado, que era sobre IRDR, a partir da cooperação judiciária, e foi a tese de doutorado dele. Então, começa a haver uma massa crítica se formando, ainda de modo incipiente. Thaís Pascoal, lá no Paraná, Gabizinha, que está aqui, que vai debater comigo na sua dissertação de mestrado. Começam a surgir trabalhos corajosos, porque trabalhos produzidos sem lastro prévio, eles são desbravadores, né? São trabalhos que desbravam, né? Que abrem o terreno, para que surjam as colheitas, né? As plantações e as colheitas. E aí eu começo a refletir e para ter a minha contribuição. E aí, foram esse tempo todo pensando, e durante 1 ano e meio eu escrevi a minha ideia, que é uma ideia que foi divulgada num livro que eu publiquei em 2020, chamado Cooperação Judiciária Nacional. É por causa desse livro que o Lucas me chamou, seguramente. Um livro cuja segunda edição vai sair agora. Acho que essa semana, na próxima, sai a segunda edição. E aí publiquei o livro e fui chamado pelo CNJ para compor a Rede Nacional de Cooperação Judiciária. Hoje eu sou um membro da Rede Nacional de Cooperação Judiciária. Fui chamado para compor em abril. E aí, lá na rede, nós conseguimos elaborar uma resolução sobre cooperação judiciária que partia da recomendação de 2011, só que agora transformando em resolução e, evidentemente, partindo da ideia de que aquilo que era uma recomendação foi normatizado pelo Código, precisava ser regulamentado pelo CNJ. E aí saiu a resolução 350 do CNJ de outubro de 2020, que juntamente com o CPC formam o par CPC e resolução 350 do CNJ, formam o par que é o marco regulatório do assunto no Brasil. Então, se você quer saber como basicamente se estrutura a cooperação judiciária no Brasil, a base desse, vamos chamar assim, microsistema da cooperação judiciária, a base é o CPC e a resolução 350. Eu participei muito diretamente dessa resolução, como vocês devem imaginar, e essa resolução tenta continuar o desenvolvimento desse assunto. Pois bem, feitas essas considerações, aí temos que entrar na mesma página. Já que esse assunto foi institucionalizado, vamos começar com o conceito de cooperação judiciária. Veja que nem isso existia, nunca existiu. Não existe livro que conceitua a cooperação judiciária. Porque, como eu disse, era um não assunto. Não existia em lugar nenhum. Então, veja, a cooperação judiciária, pelo menos na visão que eu tenho, ela é um complexo de atos e de instrumentos. Um complexo de atos e de instrumentos que servem à interação de órgãos judiciários ou de órgãos judiciários com órgãos não judiciários, com entes não judiciários. É importante isso, porque é possível falar em cooperação judiciária, que é uma cooperação interjudiciária, ou seja, uma cooperação entre órgãos judiciários, como é possível falar de cooperação judiciária quando em um dos termos da cooperação é o órgão judiciário e no outro termo é um órgão não judiciário, como, por exemplo, a advocacia pública. E é importante perceber isso porque já há leis que regulam isso. Se vocês pegarem a Lei de Liberdade Econômica, é muito importante isso, porque a Lei de Liberdade Econômica, ela prevê cooperação judiciária entre o Poder Judiciário
e Advocacia Pública Federal. Expressamente. Expressamente. É um caso de lei que regula esse fenômeno. E a resolução 350 do CNJ toma isso como um dado. Tanto que a resolução tem um capítulo da resolução é aquilo que a resolução chama de cooperação interinstitucional. Interinstitucional. Que é a cooperação do judiciário com outra instituição que não é o judiciário. Então, a cooperação é um complexo de atos e de instrumentos que servem à interação entre órgãos judiciários ou entre órgãos judiciários e órgãos não judiciários, naquilo que a gente pode chamar de cooperação interinstitucional, cujo propósito é a colaboração para o processamento e julgamento de casos pendentes. Processamento e julgamento. E coopera-se para quê? Coopera-se para melhorar o processamento e também julgamento de casos pendentes. Então, a cooperação ela tem uma amplitude grande. Isso significa que eu posso falar em cooperação até de compartilhamento de infraestrutura. Posso falar de cooperação para compartilhar servidores. Cooperação para compartilhar o prédio, o mesmo prédio, a mesma infraestrutura física, que é uma forma de você cooperar para administrar os recursos do judiciário que são baixos ou para acelerar os processos. E aí vem o quarto elemento do conceito, né? Quer dizer, o complexo de instrumentos e atos, envolvem órgãos judiciários e outros entes, serve para processo, serve para melhorar o processamento e até mesmo o julgamento de casos. E aí, a quarta parte do conceito vai um pouco sobre a natureza da cooperação. A cooperação ela deve ser vista, portanto, a um só tempo, como um instrumento processual e como um instrumento de administração judiciária. Ou seja, é a um só tempo um direito processual e uma figura de direito administrativo. E não é por acaso que, se nós quisermos desenvolver a cooperação judiciária no Brasil, teremos de buscar, na ciência do direito administrativo, as relações entre órgãos, a cooperação administrativa, que é uma coisa extremamente estudada no âmbito do direito administrativo. Então, essa dimensão administrativa é importante, e é por essa dimensão que o CNJ atua. O CNJ edita a resolução 350, e há outras resoluções do CNJ que estimulam a cooperação judiciária, ainda sem esse nome. É por causa dessa dimensão administrativa que justifica a intervenção do CNJ. E faz todo sentido quando a gente pensa que a cooperação ela é uma concretização do princípio da eficiência. E o princípio da eficiência, quando aplicado ao processo, ele tem uma dimensão processual, na medida que ele repercute em processos existentes, produz efeitos em processos existentes, inclusive com a gestão de competências. Mas também tem uma dimensão administrativa, de administração judiciária. O tema da administração judiciária, e aqui eu falo para como Lucas, doutorandos como Murilo e América, mestres como Gabriela e Arthur, que eu estou vendo aqui, e Juliana, que acabou de entrar, Juliana Melago, mestrando. Tá aí um tema que a geração de vocês é um tema que está quicando a geração de vocês desenvolver no Brasil. Qual é o tema? A administração judiciária. Vista, evidentemente, por uma perspectiva de direito, né? Você pode estudar por uma perspectiva mas vista por uma perspectiva do direito. E a administração judiciária é um tema de processualista. É claro que um administrativista pode estudar, mas a administração judiciária sempre foi um tema clássico do processualista. Se vocês pegarem o livro TGP de Ada Dinamarca e Araújo Sintra, um capítulo do TGP é a organização judiciária. Só que uma coisa é você estudar a organização judiciária a partir de uma perspectiva descritiva.
descrever os tribunais e as competências. Isso é bobagem. É fácil. Um jornalista poderia fazer. Oi. A organização por uma perspectiva jurídica, e de que maneira isso interfere no processo, que é a perspectiva do processualista. Então, isso é a cooperação judiciária. Agora, vamos lá. Segunda parte da minha exposição. Quais são os elementos da cooperação judiciária? A cooperação judiciária tem 4 elementos. Primeiro, os sujeitos da cooperação, que a gente já viu quais são. Os órgãos judiciários, aí podem ser quaisquer órgãos judiciários, ou o órgão judiciário e entes não judiciários, como litigantes habituais, como a advocacia pública, como os cartórios, como as câmaras arbitrais. Eu posso, é plenamente possível falar de cooperação judiciária entre o Poder Judiciário e uma câmara arbitral. Entre o Poder Judiciário e a PGFN, entre o Poder Judiciário e os cartórios, o sistema cartorário, a ANOEG, por exemplo. Havia uma cooperação para melhorar o exercício da jurisdição. Então, o primeiro elemento são os sujeitos. E aqui cabe um ponto importante. A cooperação pode ser transjudiciária. Transjudiciária. O que é isso? É possível pensar em cooperação entre justiças. Então, a Justiça Federal pode cooperar com a Justiça Estadual. É muito importante essa observação. Muito importante. Tem gente que acha que a cooperação se dá apenas dentro da mesma justiça. Isso é um erro grosseiro que não se pode cometer. O segundo elemento da cooperação são os tipos ou modelos de cooperação. Eu entendo que há 3 tipos de cooperação. Isso aqui é um pouco polêmico, mas na minha arrumação, no modo como eu compreendi e arrumei o sistema, me pareceu isso mais claro. Assim, é uma proposta ousada, porque ninguém tinha arrumado o sistema, pelo menos que não que eu conhecesse, ninguém tinha arrumado teoricamente, né, feito uma sistematização do sistema, mas eu propus que há 3 modelos de cooperação no Brasil, nada impede que se crie um quarto e nada impede que haja uma combinação entre eles, mas 3 modelos. A cooperação por solicitação, um órgão pede ajuda ao outro, que é o modelo clássico, né, modelo que todo mundo conhece, que sempre funcionou para as precatórias. Né? As precatórias são assim, um órgão pede ajuda ao outro. Então, é a cooperação por solicitação. O segundo é a cooperação por delegação, que é a que sempre se realizou por meio da carta de ordem e supõe uma hierarquia entre quem delega e quem recebe. E a grande novidade do Código, que é a cooperação por concertação, que é uma cooperação por um ajuste feito pelos próprios órgãos judiciários. Eles moldam o modo como a cooperação entre eles vai se dar. A cooperação por concertação é a grande novidade do Código, sem dúvida alguma. Grande novidade. Um instituto em aberto. Gabizinha, que está aqui, já deu uma boa contribuição sobre o tema. Outras pessoas estão estudando esse tema. Muita gente está estudando. É uma grande novidade, porque é você pensar a cooperação feita a partir de ajustes pelos próprios órgãos judiciários. A resolução 350 do CNJ disciplina isso, traz várias, aperfeiçoa e concretiza, debulha, né, essa previsão, deixando ela mais clara, e é, de fato, o grande espaço, né, de desenvolvimento na linha do que o próprio Código fez em outros elementos, né? Porque vejo que o Código aposta muito em soluções construídas negocialmente, caso a caso. Os negócios processuais estão aí para isso. E a cooperação por concertação é uma forma de cooperação construída, no meu modo de ver, negocialmente, mas mesmo que você não diga que isso é um negócio, é uma cooperação feita consensualmente. E aí, quanto a isso, não há dúvida. Não há dúvida. Isso realmente é incrível.
Terceiro elemento da cooperação são os instrumentos, tanto os modos pelos quais a cooperação se documenta, é documentada, é viabilizada. E aqui está uma outra grande novidade do CPC. Os instrumentos de cooperação são instrumentos atípicos, ou seja, a cooperação pode se dar por forma livre. Isso significa que as cartas, todos conhecem a precatória, a carta de ordem, clássicos instrumentos, tradicionais instrumentos de cooperação judiciária, continuam existindo como instrumentos típicos, mas elas são dispensáveis. São dispensáveis. É possível cooperar por e-mail. Por e-mail. É possível cooperar por Zoom. Abre-se uma sala de Zoom e praticam-se os atos de cooperação. A forma é livre. O que não quer dizer que não precisa haver forma. Tem de ter forma. Ela é livre, tem que ter forma e tem que ser documentada. Toda cooperação tem que ser documentada. Eu defendo o ponto, Gabizinha é contra, eu sei disso. Ela sabe que eu sei que ela sabe que eu sei que ela sabe que ela é contra. O que eu penso eu defendo com muita tranquilidade, e cada vez que eu falo sobre isso, cada vez que eu converso com o juiz sobre isso, eu fico mais convencido de que eu tenho razão, de que o uso das cartas, sobretudo da carta precatória, vamos falar da carta precatória. Carta precatória, hoje em dia, ela não tem utilidade. Eu não preciso da carta precatória. Tudo que eu posso fazer por uma carta precatória, eu posso fazer sem carta precatória. E, portanto, sem toda aquela formalidade. A única vantagem da carta precatória hoje é para o juiz, não é para a parte. É porque a carta precatória tem uma rubrica própria no sistema e conta para fins de produtividade. Coisa que a cooperação judiciária por instrumentos atípicos não conta. Então, os juízes ficam para a carta precatória, fazem a carta precatória e continuam fazendo, mas por esse estímulo dado pelas estruturas funcionais da justiça, do que propriamente porque são instrumentos melhores. Tanto que a Rede Nacional de Cooperação está mergulhada nisso para poder corrigir esse problema. Isso é um problema que não é jurídico, né? É um problema prático. Mas que eu defendo no livro, o uso subsidiário das cartas. E eu coloquei o uso subsidiário das cartas porque eu não tenho capacidade de abstrair todas as possibilidades, né, existentes. Mas eu já tentei dar um exemplo, achar um exemplo de que, não, aqui só a carta precatória serve. E eu não consegui achar esse exemplo. Pode ser que exista esse exemplo, mas eu realmente não consegui achar. E olha que eu já conversei bastante com o Cabral sobre isso, já devo ter feito umas 5 palestras com o Cabral sobre isso. Cabral também não concorda com essa minha ideia, e nas 5 palestras eu pergunto, me dê um exemplo, Cabral. Eu estou esperando esse exemplo até agora. Um exemplo. Mas isso aqui pode ser que seja melhor. E se eu fizer por esse instrumento aqui, documentar? E aí? Vai anular? Então é preciso pensar um pouco nisso. E o quarto elemento do sistema de cooperação, os sujeitos, os tipos, os instrumentos, e o quarto elemento são os atos de cooperação. São os atos de cooperação. A ouvida da testemunha, a ouvida conjunta da testemunha, o compartilhamento de competências, a centralização de processos repetitivos. E aqui nós temos uma outra grande novidade do Código. Os atos de cooperação também são atípicos, ou seja, é possível cooperar para qualquer coisa. Classicamente, a cooperação se dava para fins de comunicação, instrução e execução. Normalmente se cooperava para isso. Acho que todo mundo aqui, pelo menos da minha geração, já viu carta citatória, já viu carta instrutória e já viu carta executória. Carta para penhorar, carta para citar e carta para produzir uma prova. Que era essa que se cooperava para isso. Vem o Código e acrescenta expressamente a possibilidade de cooperar para decidir.
O Código prevê a cooperação, como ato de cooperação, a centralização de processos repetitivos. Ora, você centraliza processos repetitivos, não necessariamente, mas quase sempre para fins decisórios. Então, é possível falar em cooperação e a resolução 350 do CNJ diz isso. A cooperação pode ser para, por exemplo, definir qual dos juízos vai resolver uma questão incidental. Imagine uma mesma questão incidental em vários juízos. Em vez de todos os juízos decidirem essa mesma questão N vezes, eles cooperam e determinam que a solução da questão incidental vai ser centralizada. E um vai decidir, e a solução que ele der vale para todos. Isso pode ser feito? Claro. Eu estava conversando com juízes de Aracaju sobre isso, né? E aí eles me contaram um caso. Uma determinada empresa fez uma bobagem trabalhista e isso gerou 400 reclamações trabalhistas. E em todas as reclamações trabalhistas, uma mesma pessoa era indicada como testemunha. O mesmo brother era indicado para testemunha nas 400 ações que eram propostas pelo mesmo escritório. Então, esse mesmo brother ia falar 400 vezes a mesma coisa, em 400 audiências. Né? Em 400 audiências, na mesma cidade, perante 10 juízes. Eram 10 varas, pode ser que esse processo ocupasse as 10 varas. Então, os 10 juízes iam ouvir 400 vezes a mesma pessoa falando as mesmas coisas. Então, eles poderiam, por cooperação, definir uma data única e fazer uma colheita única dessa prova. E pegar essa prova e pegar o testemunho e juntar em todos os processos. Notem que isso não é prova emprestada, né? Isso não é prova emprestada. É prova produzida conjuntamente. É prova comum sendo produzida. É produção comum de prova. Não foi um que produziu e os outros importaram. Não, todos produziram uma única vez. Isso é possível? Claro. Com isso, você elimina 399 slots de audiência só daquela comarca e só para aquele problema. Imagine a potencialidade disso para a solução dos outros inúmeros problemas. E aí a gente chega na terceira parte da minha exposição, que é a última, que é a seguinte. Fred, então quais são as diferenças entre o que era e o que é? Perceba, como é que era o sistema da cooperação no Código de 73? 5 características. O sistema de cooperação no Código de 73. 5 características. Primeira, não havia um capítulo sobre cooperação judiciária? Não havia. Os instrumentos eram típicos, que eram as cartas. Só havia 2 modelos de cooperação, solicitação e delegação. A cooperação se dava para comunicar, instruir e executar. E não se falava em cooperação interjudiciária. Ou, desculpe, interinstitucional. Não se falava em cooperação interinstitucional. Como é que é hoje? Hoje nós temos um capítulo dedicado ao tema. E veja, não é um capítulo solto. É um capítulo dentro de um capítulo maior, que é o capítulo da cooperação judiciária como um todo. E aí tem o capítulo da cooperação internacional e o capítulo da cooperação nacional. Veja, nada disso existia no Código passado. Num código que prevê o princípio da cooperação para tudo. Quer dizer, a cooperação, como princípio, está durante todo o código. E inspirou claramente também a cooperação. Inspirou claramente a ideia de criar um capítulo só para tratar de cooperação judiciária, internacional e nacional. 2. Atenção, Murilo. Segunda grande característica do código, o artigo 67. Até hoje, o artigo ainda não trabalhado, a meu ver, como deve ser trabalhado pela doutrina. É um espaço que o meu orientando do doutorado, Murilo Avelino, está aqui e vai debater comigo,
vai enfrentar. Porque o 67 ele cria um dever geral de cooperação, coisa que não existia antes. Inédito. Dever geral de cooperação. O que significa isso? Qual é o conteúdo dogmático? Quais são as consequências caso esse dever não seja cumprido? São perguntas que Murilo pretende enfrentar. Terceira característica do sistema de hoje. Os instrumentos de cooperação são típicos, ou desculpe, são atípicos. O Código passado falava de carta precatória e carta rogatória, carta precatória e carta de ordem. Agora, há uma atipicidade dos instrumentos de cooperação. Isso é uma enorme novidade. Enorme novidade. Quarto, o Código prevê a cooperação por concertação, que não previa antes, que é uma outra imensa novidade. Quinto, a cooperação interinstitucional, que não existia no tempo do Código 73 e agora existe. E sexto, a possibilidade de você cooperar para fins decisórios, que não se admitia, nem se concebia antes. O sistema mudou, portanto, radicalmente. Radicalmente. E eu fico pensando e aprendendo sobre isso a cada dia. E vejo como advogado as potencialidades disso. Calhou de nos últimos anos eu ser chamado a atuar em casos que envolviam, o mesmo caso envolvia várias justiças e vários processos. E casos assim, que envolvem várias justiças e vários processos, vou dizer uma coisa para vocês, com pureza da alma. São casos que, sem cooperação judiciária, não serão resolvidos. Ou haverá acordo, ou não serão resolvidos. Ou espera-se por um acordo, ou então não serão resolvidos. Então, nós estamos diante aqui de um dos instrumentos mais fortes para o aperfeiçoamento da administração judiciária no Brasil, que é, ou que deve ser, uma preocupação nossa. Preocupação, evidentemente, dos membros dos órgãos do Poder Judiciário, claro. Preocupação do CNJ, claro. Mas preocupação do estudioso e dos advogados. Nós, advogados, temos de nos preocupar com isso. E os estudiosos do processo também. Estudar para fazer com que as coisas melhorem. Portanto, estudar com olhos para frente e não estudar com o freio de mão puxado. Eram essas minhas considerações, meu querido Bubu. Fico à disposição aí para o debate com Gabizinho e Murilo. Valeu. Excelente, Fredão. Eu soube que Gabi e Murilo fizeram um negócio processual para compartilhar o tempo deles e falarem conjuntamente, né? Utilizando o artigo 190, eles dispuseram sobre uma situação jurídica deles, né? Exatamente. Então, nós celebramos um ato concertado. Em ato concertado, decidimos que nossa intervenção será conjunta. Excelente. Então, minha amiga Gabi, que é autora de um livro importante sobre o tema, membro do nosso instituto para a nossa honra, e nosso amigo Murilo está escrevendo uma tese que é um grande desafio. Eu já conversei com ele sobre o trabalho e estou muito ansioso para ler esse trabalho, que certamente vai contribuir muito. Estou ansioso para ouvir vocês e a palavra já é de vocês. Podem começar a exposição. Obrigado por estarem aqui. Murilo, se me permite começar bem rapidamente. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade. É sempre um privilégio estar aqui com amigos e agradecer ao IAP por nos promover essa palestra e dizer que eu tenho bastante admiração pelo professor Fred. Eu acho que eu nunca falei isso, mas e não sei se o professor vai se lembrar, mas quando eu era estagiária do gabinete do desembargador Marcelo Navarro, no TRF da 5ª Região, e aí você estava esperando para uma audiência com ele no corredor e acompanhando a votação do código no celular.
E eu, morrendo de vergonha, pedi para o assessor, aquele é Fred Didier, será que eu posso tirar uma foto com ele? Ele pode, eu vou falar com ele, Aí falou, você disse, não, sem problema, a gente tirou uma foto. Eu postei no meu Instagram na época. E tenho até hoje, depois vou lhe mandar. Eu nunca falei isso, mas acho que agora é um momento oportuno e soube que você ganhou o processo naquele dia. Por um então... voto. Por um voto. E o julgamento terminou mais ou menos quando terminou a votação do último destaque do código. Então foi uma emoção. Foi 7 a 6. E eu estava lá nesse dia. 17 de dezembro de 2014. Exatamente. Uma quarta-feira. E veja que coincidência, no dia 16 foi meu aniversário, dia 17 eu tirei a foto com você, o código, né? Então, são coincidências da vida. Mas eu fico muito feliz de falar sobre cooperação judiciária, como o Fred bem antecipou. Na minha dissertação de mestrado, eu mergulhei em águas totalmente desconhecidas e a minha dissertação hoje já foi suplantada por muita produção aí que o pessoal tá estudando. Mas um ponto só que eu gostaria de antecipar antes de passar para Murilo, é que vejam como a cooperação judiciária recrudesce a importância do saneamento do processo, né, pelas partes e a posição das partes e responsabilidade nas partes, né, no processo, mas algo assim que também me preocupa e eu gostaria até de compartilhar é, diante do ato concertado, qual o grau da estabilidade desse ato no processo, qual o grau de estabilidade de uma decisão conjunta que defina uma questão de fato comum. Assim, isso tem passado na minha cabeça e aí a gente volta toda aquela discussão de qual o grau de vinculatividade também de uma decisão, em que medida esse ato concertado vincula outros juízos, os juízos não cooperantes, quais são os efeitos extraprocessuais desses atos. E aí, se Fred puder depois dar a opinião dele, eu ficaria bastante feliz, porque isso é algo que eu não tenho respostas ainda. Então, são duas perguntas, né? A pergunta é se a definição da gestão de competência feita por ato concertado se estabiliza e como é que se dá essa estabilização e de que maneira essa definição feita por ato concertado vincula quem não subscreveu. Perfeito, isso. A segunda pergunta é bem simples de responder. Não vincula, inclusive a resolução do CNJ diz isso expressamente. Como é uma cooperação por concertação, vincula quem participa da concertação. O problema e é um problema que Murilo vai enfrentar, que é o do órgão judiciário que se recusa a concertar sem motivo, sem justificativo. São 19 varas, 18 fazem a concertação, uma vara diz não, essa aqui eu não vou fazer. Não vou colaborar. Aí surge um problema. Ele não fica vinculado à concertação, mas, no meu modo de ver, ele pode desrespeitar o dever geral, lá do 67, e sofrer consequências, consequências que eu não sei quais são ainda, isso o Murilo vai descobrir. Mas veja que isso é uma outra discussão. Quanto à estabilidade, eu acho que é a estabilidade de qualquer negócio. Os negócios podem ser revistos. É possível revê-los, sobretudo negócios. O ato concertado, você sabe meu pensamento, ele serve para disciplinar uma relação permanente entre órgãos judiciários. É uma relação que se prolonga no tempo. Então, já que é uma relação que vai se prolongar no tempo, a gente vai deixar essa relação regulada pela concertação. Se for uma coisa episódica, não precisa fazer um ato concertado por uma coisa episódica. Mas para uma coisa que prolongue, a concertação serve para isso.
E aí, como é uma relação permanente, ela pode ser revista, as coisas podem mudar. O problema, então, é menos o da estabilidade, que seria a estabilidade de qualquer negócio, e mais em controlar a mudança. Ou seja, quando houver mudança, garantir que os atos praticados até então se preservem, né? Que haja uma transição na mudança, a segurança jurídica nisso. Quer dizer, você não impedir a mudança, mas garantir uma segurança na mudança. E aí você vê a importância do livro de Cabral, né, sobre segurança jurídica, regimes de transição, e eu acho que as coisas vão se encaixando perfeitamente. Na verdade, as coisas são todas alinhadas, né, no mesmo momento histórico. O livro de Cabral, que é um desdobramento da tese de doutorado dele, de coisa julgada, que é um livro de 2012, tinha uma parte da tese que é sobre isso. Aí o que ele fez? Veja bem, um livro de 2012, inspirado na teoria da segurança jurídica de Ávila, que é anterior. As coisas vão perceba como as coisas funcionam historicamente. Aí vem a Lindbe nova em 2018 e consagra essas ideias nos artigos 23 e 24 da Lindbe, consagra essas ideias de segurança jurídica na mudança, portanto, um paradigma de segurança jurídica e que a segurança jurídica não é a imutabilidade. Seguro não é aquilo que não muda. A mudança é suposta, tudo muda. Então, se a mudança é suposta, se eu suponho a possibilidade de mudar, que eu garanta que a mudança, que a transformação se dê de modo seguro. Então, em vez de você pensar que segurança é o que não muda, você assume a mudança como um dado e trabalha a segurança jurídica a partir da mudança, que é a teoria de Ávila de segurança jurídica, que Cabral levou para a coisa julgada na tese de doutorado dele, que depois Paulo Mendes de Oliveira, na importantíssima tese de doutorado Segurança Jurídica e Processo, de 2017, não por acaso, na banca da tese de Paulo Mendes, estavam Cabral e Huberto Ávila, não por acaso, porque é um desdobramento das ideias. E aí, em 2018, vem a Lindbe, e aí agora Cabral publica esse livro sobre o artigo 23 da Lindbe, Processo e Regras de Transição, publicado no ano passado, um livro importantíssimo. Tudo isso é o mesmo contexto histórico, quer dizer, é a mesma percepção de que o direito do século XXI é um direito que supõe a mudança como um dado e tenta fazer com que a mudança seja sempre feita de modo mais seguro. Não por acaso falamos de modulação, na mudança de jurisprudência, enfim, todos esses assuntos que vocês já conhecem bem. Murilo. Ok. Câmbio. Câmbio. Tudo bem. Primeiro, boa tarde, quase boa noite. Mais uma vez dizer que para mim é uma honra estar aqui. Eu tenho muita dificuldade em nominar pessoas, certo? Porque na maioria das vezes eu esqueço alguém. Então, eu vou agradecer mais esse convite na pessoa de Lucas Buril, meu amigo, que eu tenho a honra de espalhar para todo mundo. Eu digo isso como motivo de vaidade. Eu sou coautor com o Lucas. Nós temos um livro publicado juntos. Isso é uma das grandes honras que eu tenho na minha vida acadêmica, além, claro, da amizade que a gente desenvolve dentro da nossa confraria, né, que é a ANEP. Eu, Lucas, Fred, Gabi, o Colégio Santa América, Minami, Arthur, nós somos da mesma casa, da mesma confraria. E para mim é interessante estar aqui nesse evento hoje, porque o primeiro evento do instituto que eu participei foi um evento sobre cooperação judiciária, que foi quando a gente falou sobre transação tributária. E talvez seja estranho para quem está advogando na prática, no dia a dia, essa afirmação de que na hora que a gente vem falar sobre transação tributária na Procuradoria da Fazenda Nacional, a gente está falando de cooperação. A gente está falando de cooperação interinstitucional. São os órgãos da Advocacia Pública Federal oferecendo instrumentos de cooperação com a advocacia privada, em conjunto com a atuação especificada, como nós temos acordos de cooperação, de análise simplificada de execução fiscal, junto com o TRF5, eu participei disso também. Tudo isso está dentro, e na oportunidade eu falei sobre isso, o Lucas estava, se recorda,
eu falei sobre essa pegada de autocomposição, de reaproximação, não só porque ao fim e ao cabo somos todos advogados, como também entre as instituições que atuam na gestão da justiça. E vejam o cuidado que eu estou tendo com as palavras. Não estou falando aqui de administração judiciária, estou falando de gestão da justiça. E aí a minha honra aumenta muito aqui, fica muito grande, porque aqui talvez eu esteja mais em casa. Eu estou com o Fred. Fred é meu orientador, é o cara que me dá bronca e é o cara que eu tenho uma felicidade muito grande. A gente já se conhece há muito tempo, eles são mais meus amigos. Fred sabe que eu gosto muito de debater, né? De debater. Eu já disse isso a Fred, me parece que a maior homenagem que alguém pode fazer a outra pessoa na vida acadêmica é discordar, porque para discordar você tem que ler, entender e problematizar. E eu faço isso bastante com o Fred, fico muito feliz quando a gente está na trocação, né, lá nas nossas aulas, nossos debates, e a coisa surge porque eu sempre evoluo muito com esse debate. Mas nesse tema cooperação, que foi um tema que me foi oferecido por Fred, né, quando eu passei no doutorado, Fred, você passou a vaga, graças a Deus, ele, esqueça seu projeto, viu? Esqueça, você não vai falar sobre isso, nós vamos conversar, e a gente começou a conversar, e Fred já me colocou esse tema tão desafiador. Mas aqui, eu queria trazer algumas provocações mais práticas, certo? Até pelo tempo que a gente tem, para ouvir Fred sobre alguns temas que eu não ouvi ainda, que a gente não conversou ainda. E eu quero dizer que, quando eu cheguei aqui, era só mato. Eu gosto muito dessa frase, porque sobre cooperação judiciária, que eu me lembro, eu só encontrei uma fonte específica sobre cooperação judiciária, que era um comentário ao CPC. Só tinha uma fonte. E esse artigo meu começou todo mundo lia esse artigo, foi um livro que eu não entendi, porque todo mundo lia, mas todo mundo lia, talvez porque só tinha ele. E a maioria das vezes que esse artigo é citado, é para discordar. E eu recentemente tirei esse artigo do meu academia.edu, porque eu mesmo já discordo frontalmente daquilo que eu escrevi em 2015, o que eu acho que é um sinal muito bom. A gente muda. Dele, eu vou chamar livrinho, porque é um livro curto, tem a grande qualidade de nos ajudar seus orientandos, ajudar quem está na prática, porque quem está na prática, a entender a sistematização que o código trouxe nesse tema, certo? E eu quero dizer aqui também para os nossos colegas, para os meus colegas advogados, que não se enganem, não caiam numa conversa que surgiu quando o código veio, de que negócio jurídico processual não ia pegar. Pegou, a gente realiza isso diuturnamente. Eu mesmo realizo vários, é comum na minha prática. Não caiam no mesmo argumento quando a gente fala de cooperação. Cara, a cooperação não vai pegar, o juiz não vai querer deixar de mandar carta precatória. Vai pegar sim, eu mesmo já participei de atos de cooperação informais, porém formalizados. No nosso grupo de pesquisa, que eu já conversei com o Fred, eu firmei um acordo de cooperação com o Judiciário Federal lá no Vale do São Francisco, que a gente fez tudo por e-mail, organizou tudo por e-mail, a gente conseguiu matar o volume de 20% das execuções fiscais lá da vara através de um procedimento diferenciado. Então, sim, meus caros, vai pegar, já existe hoje. É importante a gente conhecer como isso ocorre na prática. Então, para que a provocação aqui seja com essa linha prática, Fred, e puxando muito para o que o Gabi falou, eu tenho, não defendido, mas pensado em algo semelhante ao que a gente construiu um processo coletivo com um right to opt-in e um right to opt-out. E esse right to opt-in e opt-out, ele seria um exercício que poderia ser feito tanto pelo magistrado, eu acho que você toca num ponto muito relevante, que é o elemento de fundamentação, que o magistrado que ele não coopera, ele tem que trazer uma fundamentação para isso, porque isso é uma decisão judicial, ele tem que fundamentar. Mas e a parte? E as partes? E aqui, nós, advogados, que temos eventualmente interesse ou não que o nosso caso concreto esteja submetido, por exemplo, a uma reunião de processo para resolução comum de situação de fato. Demandas estruturais.
em que o mesmo fato pode gerar demandas distintas, demandas coletivas, demandas em várias justiças diferentes? Será que as partes, porque a gente fala de cooperação, são atos entre juízes cooperantes ou instituições cooperantes, a gente vai alargando o limite da cooperação. Será que as partes têm esse right to opt-in e esse right to opt-out de dizer assim, olha, excelência, juiz da quinta vara, você não se vinculou a esse ato de cooperação, mas o juiz da oitava firmou um ato de cooperação lá com o TJ para fazer um ato de instrução aqui comum a todos os processos, e o fato é o mesmo. Eu quero que o meu processo chegue lá e participe disso, eu quero poder participar disso. Será que o advogado tem esse right to opt-in e, via reversa, esse right to opt-out? Dizer assim, olha, Vossa Excelência firmou o ato de cooperação, mas, apesar do processo não ser coisa das partes, também não é coisa do Estado, né? E aqui eu faço uma referência clara ao modelo adversarial e inquisitorial, sabendo que estamos incluídos no modelo cooperativo, né? Que muda o processo não é mais triangular ou angular, né? É difícil, né? O processo está mais para um átomo, que você não sabe onde o elétron está no momento em que ele está, do que propriamente para uma estrutura lá. A parte pode pedir que o seu processo não se adeque, não seja colocado naquela instrução comum. Essa é a primeira provocação que eu te faço, Fred. É uma questão que eu tenho pensado muito sobre isso. O segundo ponto eu comentei com o Gabi isso hoje à tarde. Eu descobri um negócio sem querer ontem. Foi sem querer, completamente sem querer. Existem algumas instruções normativas dos TJs, e eu descobri que tem aqui o TJ número 3 de 2019, tem também no TJ São Paulo e tem também no Distrito Federal. São instruções normativas que instalam o PJE e dizem assim, olha, no PJE haverá ali um tipo de tombo chamado carta precatória. E o advogado ele pode ir lá protocolar uma carta precatória. E o que é que acontece hoje? Pelo menos já aconteceu na minha experiência aqui. O juiz federal que quer praticar um ato numa comarca, ele está dizendo assim, olha, Fazenda Pública, está aqui a carta precatória. Baixa aí o PDF, tu mesmo vai lá e protocola. Será que isso é adequado? Será que isso tem algum problema? Será que isso não poderia ser feito por e-mail? Será que a parte deve baixar esse ofício e protocolar essa carta precatória? Isso demonstra uma grande desconexão que a gente tem hoje, né? Há uma desconexão muito grande. Em vez do pessoal ir para o e-mail, o pessoal está dizendo, olha, parte, faz o seguinte, baixa o PDF aqui, talvez porque meu projeto não bata um com o outro, e protocola lá. Eu achei isso muito estranho, não sei se você já passou por isso, você conhece isso, eu queria te ouvir. E por último, eu queria que você comentasse um pouco, Fred, recentemente Salazar, nosso amigo Rodrigo Salazar, noticiou uma decisão do TST que definia competência territorial por um critério de competência adequada. E falava de juízo que melhor, que dentro da ponderação, facilita o acesso à justiça, o contraditório e a ampla defesa. E a minha preocupação, isso tem a ver com cooperação, é saber quais são os fundamentos objetivos que justificariam uma definição de competência territorial no juízo X ou Y para a realização de um ato de cooperação. Porque quando a gente conversa, a gente sempre fala sobre o juízo adequado, né? O que está mais próximo da prova, ou que pode... O que foi aconteceu no conflito de Mariana, no conflito de competência 144/1922. Então, em suma, queria te ouvir um pouco sobre esse right to opt-in, opt-out, sobre essa questão da carta precatória, do advogado protocolar isso, que talvez pela minha cabeça de cooperação ficou meio estranho, e também sobre esses critérios, sobre os critérios objetivos da gente identificar o juízo adequado para a prática do ato. Peço perdão se passei muito, Lucas. Mas eu tinha 10 coisas para falar, eu só falei 3. Eu juro que eu tentei me limitar. Beleza? Então, obrigado. Fredão, é contigo. Valeu, Murilão. Veja, esse episódio da carta precatória apenas confirma a absurdez de um sistema que ainda o juiz se vale da carta precatória. Ela é tão inadequada para a realidade que gera esse tipo de situação. Em que o advogado tem de fazer o que o sistema de justiça deveria fazer. Né? Essa situação é uma prova
de que eu tenho razão quando digo que a carta precatória é inaplicável. Espero que Gabizinha concorde comigo e na próxima edição dela ela vá nessa linha. Eu entendo, Murilo, eu entendo que não há esse direito de sair. O que a parte tem em relação a um ato de gestão de competência com o qual ela não concorda é impugná-lo. Se eventualmente esse ato tiver alguma matéria de ser impugnado, não puder, um ato nulo, a competência não poderia ser compartilhada, ou buscar distinção. Isso ela tem. Ou seja, ela mostrar que o caso dela não é um caso encaixado naquele ato normativo, porque é um ato normativo, o ato concertado é um ato normativo. Seria mais ou menos como se a parte quisesse sair da incidência de uma norma. E, no caso, é uma norma que não pode ser, ela não pode sair, pelo menos no meu modo de ver. Se ela quer sair, ela sai do sistema de justiça. Ela sai do sistema de justiça. Ou negocia competência quando ela pode negociar sobre competência. Claro, né? Se ela puder negociar sobre competência, ela negocia. E aí vai prevalecer a negociação dela sobre competência. O que acontece nos casos de competência territorial. E aí vem a terceira pergunta, que é a pergunta sobre o precatória, o right to opt-out e... A questão se é possível a gente identificar critérios objetivos. Né? Veja, competência adequada é um tema de que eu gosto bastante. Vocês sabem disso, você entender isso, já acho que desde 2008, no âmbito da tutela coletiva. E, portanto, lá se vão 13 anos, e o tema vem confirmando a nossa intuição. Os casos do STJ vêm confirmando a nossa intuição. As diretrizes estão sendo construídas. Já há várias propostas, né? Desde produção de prova, até melhores condições de conduzir, até especialização. Eu mesmo já tive um caso em que eu defendi que, como o tema era um tema que envolvia direito regulatório federal, o juízo federal deveria prevalecer. Embora o juízo estadual pudesse examinar o caso incidentalmente, o juízo federal deveria prevalecer com o mais adequado. Eu tive um outro caso real, né, que envolvia conflito multipolar. Esse caso é um caso real. Envolvia conflito multipolar, envolvia carteiros e consumidores. E direito difuso à vida. Então, você tinha, de um lado, uma tutela da vida, outro lado, carteiros, consumidores, que eram consumidores de áreas de risco, que os carteiros não queriam não entregar ali, naquele lugar, e aí os consumidores não receberiam suas cartas. E aí havia uma ação civil pública na Justiça Federal, porque envolvia os Correios, e havia uma ação civil pública, uma ação coletiva na Justiça do Trabalho, porque envolvia o direito dos carteiros trabalhadores. Sendo que era o mesmo problema. O mesmo problema. Visto por perspectivas diversas. E aí eu defendi que a Justiça do Trabalho deveria prevalecer em relação à tutela do consumidor, que iria para a Justiça Federal, que é muito mais genérica. Então, o grupo é mais definido, o grupo dos trabalhadores é mais definido, é mais homogêneo, mais coeso, deveria ir para lá. Mas esse é um caminho meio sem volta. Eu vi falando com o caminho é esse. Assim como a competência territorial. Na verdade, toda a teoria da competência territorial tem que ser reconstruída. Porque ela é inaplicável. Ela é obsoleta para a realidade de hoje. Beleza, tá bom. Aí o juiz ouve uma testemunha, por Zoom, o cara está na Tanzânia. Ele está ouvindo aqui a testemunha. O cara está na Tanzânia. Mas aí o cara está na Tanzânia
Ou o corpo dele está na Tanzânia, mas ele está em Salvador. Porque esse é o ponto. É uma questão de ficção jurídica. Eles, no Zoom, nesse momento eu estou em Recife ou eu estou em Salvador? Esse tipo de reflexão... Você está na nuvem. Mas é que tá. Olha só, vocês vão perceber que no código tem um artigo, porque esse artigo eu não me lembro de qual, mas está na parte dos prazos, que diz assim, ó, quando você for cumprir o prazo eletronicamente, a hora é a hora do tribunal perante o qual você está cumprindo o prazo. E por que isso tem no código? Foi até eu que escrevi esse dispositivo. Porque o Brasil tem fuso horário, né? Tem fuso horário. E quando tem horário de verão, era um problema naquela época. Hoje não tem nem mais horário de verão, mas naquela época tinha. Então você estava no horário de verão em Brasília, mas não estava no horário de verão em Salvador, em Recife. Estavam fora do horário de verão. E aí você estava aqui pensando que ainda era 11 da noite, mas já era meia-noite em Brasília. Você estava aqui 11 horas, pô, ainda falta 1 hora para o meu prazo. Pô, massa. Quando é que você vai, protocola 11h50. Mas chega lá, o recibo aparece meia-noite e 50. Pô, mas eu protocolei 11h50 em Recife. Era meia-noite e 50 em Brasília. Isso a gente pensou há 10 anos atrás, quando elaborou essa redação do código. Já era uma intuição do problema da territorialidade. Hoje, quer dizer, a pandemia eu tive um caso muito interessante em que um juiz reconheceu uma imunidade, declarou que um ente era subjetivamente imune em empresa pública. E aí a gente assim, ele não conseguia cumprir, não, porque a Receita dizia que ele só era subjetivamente imune dentro do âmbito de competência do juiz que deu a decisão. Veja, ou o ente é imune, ou ele não é imune, né? Não tem como ser mais ou menos imune. Não, aqui nesse território você é imune, no outro você paga ITR. Complicado. Mas é isso. Muito boas perguntas. É isso, meu amigo Bubu. Bubu é Lucas Buril, para quem não conhece. Realmente um tema que sujeitar a faturamento, que normalmente não existe esse interesse, né? Só que o risco é que vários juízos eles façam penhoras de faturamento diversas e isso viabilize a continuidade da empresa, né? Da atividade empresarial. Uma modalidade nova de transação hoje, viu? Pode vir que nós estamos à disposição para negociar essa transação. Então, assim, nesse caso, além da própria transação dos créditos fiscais, a reunião das execuções fiscais num único juízo, para que ele controle os atos de execução e a penhora de faturamento é essencial para que haja coerência e a própria possibilidade de cumprir os créditos tributários. Então assim, é algo que tem uma relevância prática enorme, né? Mas, antes de terminar, eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, desembargador Silvio. Eu tenho sim, Lucas. Tenho sim, estava até escrevendo aqui no chat. Eu até agradeço a oportunidade. Professor Fred, prazer estar lhe ouvindo, e já li seu livro sobre cooperação e tantos outros artigos e outras matérias relacionadas ao processo. Eu estou fazendo o mestrado na Infam, na Escola Nacional de Formação de Magistrados, sobre cooperação, na verdade, sobre centralização de processo de demanda de processos repetitivos. E estou integrando também, a gente teve a reunião 2 semanas atrás, eu estava presente na reunião lá no Comitê Nacional de Cooperação, e surgiu uma pergunta, acho que você saiu um pouco mais cedo, e surgiu uma pergunta logo depois que você saiu, bem interessante. É sobre, e aí eu estou aqui no Instituto dos Advogados, eu integro o Instituto dos Advogados também, mesmo como magistrado, e sobre honorários advocatícios.
como se daria, eu queria saber, na sua opinião, como se daria a fixação dos honorários advocatícios numa hipótese de centralização de demandas repetitivas, de processos repetitivos. Imaginando que um determinado... Falou-se em tragédia de Mariana aqui, um projeto de Mariana, 100 advogados, 100 processos, todos reunidos, vários atuando, e aí como se daria essa fixação desse honorário? Surgiu essa dúvida. Eu adianto que surgiu esse assunto, o professor Antônio Cabral falou da opinião dele, e eu sugeri a questão de que o ideal seria um negócio jurídico processual entre os advogados na fixação desses honorários. Mas, mesmo assim, se já é complexo você fazer um negócio processual com 3, 4 partes, imagino com dezenas, talvez bem mais complexo. Então, talvez na prática não seja uma coisa simples. E aí, era saber essa é uma questão que eu queria ver se você tem essa opinião formada sobre isso. Tudo bom, desembargador? Prazer. A gente se encontrou mesmo uns 10 dias atrás, mais ou menos. Veja, eu nunca pensei sobre isso, né? Mas me parece que isso vai variar muito a depender do modo como a centralização se deu. Porque veja que a centralização, ela pode ser uma centralização só para produzir uma prova. Você centraliza, produz uma prova, depois descentraliza. Aí cada um julga seu caso. Cada um julga seu caso. Nesse caso, seria mais simples. É mais simples. Se for uma centralização, vai todo para um juízo só. Ele vai processar e julgar todas as causas. Ele mesmo vai definir o critério de fixação dos honorários. Entendi. Então, aí é uma solução parecida com aquela que sempre houve nos casos de conexão. Só que aí é uma conexão de vários processos, né? Então, o juízo que vai dar a solução que é única, que centralizou lá para ele dar, ele vai dar a solução única também para a fixação dos honorários. Então, eu acho que a gente não vai encontrar uma solução para esse problema que seja a mesma para qualquer tipo de centralização. E o melhor, no meu modo de ver, é que no instrumento da centralização, que vai ser um ato concertado, isso fique claro. Os juízos estabeleçam como ou quem vai fixar os honorários e quais serão diretrizes de fixação, por exemplo. Acho que a questão dos honorários aí por negócio entre os advogados é um problema, porque, pensando bem, eu acho que esse negócio nem processual é. Porque seria um negócio sobre o próprio direito aos honorários. Então, não seria bem propriamente um negócio processual. Seria um negócio sobre um direito que surge do processo, no caso, o direito aos honorários. Então, a princípio, realmente é um problema que eu não havia pensado. A América, que está aqui, Silvio, vocês podem até trocar figurinha. A América é me orientando na UFBA, doutoranda, e a tese doutorada dela é sobre centralização. Então, vocês podem Tem dialogar. Daniela Macedo também, né, que também é sobre cooperação. Gabriela Macedo. Gabriela, mas Gabriela vai ser mestrando e ela vai escrever sobre ato concertado. Ato concertado. É uma teoria do ato concertado. A América vai focar na centralização. Moacir, quer fazer a última pergunta para a gente fechar o evento? Quero sim. Bom, boa noite, professor. A pergunta eu dirijo ao professor Fred e também acho que a Avelina talvez interesse a ele, já que eu soube agora que ele está estudando esse assunto específico. Eu não sei se toca na tese dele. Bom, eu pesquiso também em ato concertado aqui na UFPE, sob a orientação do professor Léo Cunha, e eu tenho a impressão, e aí é uma impressão, tenho pesquisado sobre isso, que a cooperação judiciária, ela ampliou o conceito tradicional que nós tínhamos sobre um modelo cooperativo de processo. Tradicionalmente, os deveres de diálogo, prevenção, auxílio, ele ocorria entre juiz-parte, entre juiz e outros atores do processo. E hoje eu tenho a impressão que esse modelo cooperativo de processo está ampliado. Talvez exista deveres entre juízes. Então, aí minha pergunta é justamente sobre isso. Já que já existe um dever de cooperação, claro, entre juízes, isso é texto legal,
nós poderíamos falar que existiria um dever de diálogo, um dever de prevenção, um dever de auxílio entre juízes? Já posso responder? Claro. Eu acho que é um excelente caminho. Eu gosto dessa ideia de você buscar no desenvolvimento histórico dos deveres de cooperação um ponto de partida para desenvolver o dever geral de cooperação judiciária. Então, se o dever de cooperação lá do direito privado se desenvolveu em deveres de auxílio, deveres de prevenção, deveres de esclarecimento, isso foi lá no âmbito privado, depois se expandiu para o âmbito da cooperação processual, e é razoável pensar que isso se expanda também para a cooperação transprocessual, vamos chamar assim, lá do artigo 67. Eu acho um excelente ponto de partida, e que bom que Murilo está aqui para lhe ouvir, e quem sabe ele investiga e avança. Isso não quer dizer que aqueles deveres clássicos de cooperação que você mencionou sejam os únicos, mas eles podem ser um bom ponto de partida. Assim, sobre esse tema, eu tinha escrito um parágrafo sobre esse tema nesse artigo que eu mencionei aqui, que eu publiquei em 2015, inclusive na revista da Justiça Federal, aqui da Quinta Região. Escrito um parágrafo. E também era um ponto que foi citado algumas vezes, eu não sei se Gabi citou esse ponto específico, se foi Macedo que citou em outro momento. Eu colocava expressamente que, para mim, a cooperação judiciária, ela não era um desdobramento direto do princípio da cooperação processual. Eu escrevi isso, certo? E depois eu percebi que eu precisava desenvolver melhor essa ideia. Fred está organizando uma coletânea sobre cooperação. Eu não sei se esse trecho específico eu mandei para publicação, mas Lucas já leu isso. Porque numa das cadeiras da UF, o Lucas já leu. Favorável, ao contrário, é isso. Porque desde o momento que a gente estuda normas fundamentais de processo, você não consegue afastar a incidência da cooperação, da incidência do devido processo legal, da incidência da eficiência, da adequação. Sempre que a gente fala de cooperação, a gente fala de gestão, a gente está falando eminentemente de eficiência e cooperação. Só que talvez, e eu coloco talvez porque essa é uma dúvida que eu tenho ainda, talvez a gente esteja associando que o modelo de cooperação entre juízes cooperantes ou entre entes que institucionalmente cooperam ao princípio da cooperação como norma, única, exclusivamente porque a linguagem é limitada e a palavra mesmo, cooperação, certo? O que é que isso quer dizer? Não afasto os deveres de cooperação da cooperação judiciária, não afasto. Mas talvez a importância do princípio da cooperação como norma não seja como norma tão destacada quanto a importância da eficiência e adequação. Porque eu coloco como talvez, porque eu preciso pensar sobre isso. Mas para mim tem uma coisa muito clara, que é diferente de falar de que princípio da cooperação implica ou fundamenta a cooperação judiciária. É que o modelo de cooperação judiciária nacional ele está inserido dentro de um modelo de processo cooperativo. E aí eu estou falando de modelo de processo. Eu estou falando de processo adversarial, processo inquisitorial e processo cooperativo. Isso sim eu afirmo. Agora, qual é a norma fundamental que inspira a cooperação judiciária? Sem dúvida, o princípio da cooperação inspira. Mas eu não, dentro desse gama, eu não sei se o destaque é para este princípio específico ou para os princípios da eficiência e adequação. Eu desenvolvi melhor isso, né? Que a gente poderia falar de exemplos, assim, mas só para te dizer que eu estou pensando, assim, eu tenho dúvidas sobre essa relação, que existe. Eu só não tenho segurança a respeito dela ainda. Então, pessoal, quero agradecer a todo mundo aqui pela presença, em especial a Fred. Muito obrigado, Rei. Foi massa. Você é 10. E vou passar a palavra para o nosso diretor Pietro para que ele finalize aqui o evento oficialmente.
Lucas, você está de parabéns, os debatedores estão de parabéns. Fred, só tenho a agradecer. Eu não sei se todos se sentiram assim, mas eu, particularmente, nos exemplos, me encarei como advogado em todos eles. Naquele primeiro momento, quando o Fred falou da comparação da prova, da justiça do trabalho, quando uma grande demanda poderia ter sido resolvida de uma forma cooperada e uma solução do conflito, eu já passei por isso, um exemplo muito menor, onde os juízes com marca pequena, que eram 3 juízes, na verdade, poderiam ter um desfecho mais saudável se tivesse tido cooperações entre si, seja na elaboração da prova ou até mesmo na elaboração de uma decisão para aquela situação como um todo, e tiveram julgamentos totalmente distintos, ou seja, ao final a justiça, no meu ponto de vista, não foi bem aplicada para alguns, ou talvez melhor aplicada para outros, pela falta de cooperação ou de melhor resolução desse sistema. O Murilo também citou uma incidência dele da carta precatória, que como ato que você tem que fazer, o juiz manda você fazer, você tem que fazer, que é um absurdo. Eu já sofri isso, um alvará, a gente pede um alvará por ofício, onde o ofício é para ser enviado para o banco para pagar, e o juiz diz, não, você vai lá e entrega o alvará para o banco aí efetivar esse ato. Um claro modelo de falta de congruência quando a gente fala de cooperação. Outro exemplo clássico aí que vocês citaram com maestria, acredito que foi o doutor Fred também, foi a questão do recursos repetitivos, onde, de alguma forma, poderia a prova ser produzida de forma cooperada e nem tampouco a resolução do caso concreto fosse toda fomentada para a prova, ou se visse para todos os casos. Em algum momento poderiam se separar. Eu já passei por isso também, onde, por exemplo, competências estaduais, um exemplo clássico de direito do consumidor, existia regras regionalizadas que houve recurso repetitivo que não se aplicava ao caso regional. E aqui, com muita luta, a gente conseguiu reverter o entendimento por distinção, que foi exatamente a solução que o Dr. Fred deu, mostrando que o caso aqui regional era totalmente distinto daquele lado repetitivo e se complementa. A cooperação, na verdade, poderia vir para agregar mais na solução dos conflitos e na solução do sistema como um todo. Só tenho que dar os parabéns, agradeço a presença, instigo você, Lucas, a talvez até promover outro debate desse, concluir aí esse tema, que para mim, particularmente, a gente passaria mais algumas horas aqui escutando vocês. Agradeço. Boa noite para todos, né? Agradeço por qualquer coisa, o Instituto está de portas abertas aí, principalmente no fomento da atividade acadêmica. Tudo de bom.